Olá, seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda à discussão de mais um tema relacionado à microbiologia. No vídeo de hoje falaremos sobre a Shigella. Você sabia que essa bactéria está associada a um tipo de infecção intestinal denominada disenteria? É o que veremos logo após a vinheta. Vamos começar? O gênero Shigella é constituído por bactérias na forma de bacilos gram-negativos, imóveis, anaeróbios facultativos, pertencentes à família Enterobacteriaceae. Este gênero bacteriano, descoberto em 1898 pelo microbiologista japonês Kiyoshi Shiga, é responsável pela disenteria bacilar. O gênero Shigella, de acordo com as suas características bioquímicas e sorológicas, é constituído por 4 espécies, sendo elas Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella boyd e Shigella sonei. Veja, todas essas espécies são consideradas patogênicas para o homem, apesar de se diferenciarem na severidade da infecção que causam. Embora a Shigella dysenteriae seja a espécie responsável por surtos graves de disenteria bacilar em países tropicais, raramente ela é encontrada na Europa e na América do Norte, onde a Shigella sonei é a espécie mais comum. Já a sintomatologia causada pela Shigella flexneri e pela Shigella boyd pode ser considerada de severidade intermediária. Agora, atenção! Ao contrário de outros patógenos que habitam o intestino, a Shigella é altamente invasiva. Além dessa capacidade de invasão, a Shigella da espécie Dysenteriae produz uma exotoxina chamada Shiga. Quando liberada, essa toxina age de modo específico nos ribossomos, promovendo o bloqueio da síntese proteica e, consequentemente, a lise da célula. O resultado de todo esse processo é a infecção aguda do intestino, denominada shigellose. Pelo fato da Shigella estar localizada no trato intestinal humano, a principal via de transmissão é a do tipo fecal-oral, que ocorre por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados. Dentre os alimentos referidos com maior frequência para esse tipo de infecção estão as saladas, principalmente de batata, atum e camarão, os vegetais crus, leite e seus derivados, bem como as aves. Veja, a dose infecciosa dessa bactéria é considerada baixa, já que a ingestão de poucas dezenas de células já é suficiente para causar a infecção. Depois de ingerida, a bactéria irá invadir e destruir células intestinais, levando à perda da capacidade de absorver água e a hemorragia dos vasos locais, resultando em uma diarreia sanguinolenta e mucoide, que é justamente a principal característica da disenteria. Essa diarreia pode vir acompanhada de febre, dores intestinais e tenesmo, que é a vontade constante de defecar, apesar do reto estar vazio. Os principais riscos desse processo infeccioso são a extensão da hemorragia, a peritonite, bem como a excessiva desidratação. Outras manifestações clínicas também acabam acompanhando o quadro, como, por exemplo, náuseas, vômitos, cefaleia, convulsões nas crianças e mialgia, que é a dor muscular. O diagnóstico é laboratorial, sendo feito por meio da semeadura das fezes do paciente em meios de cultura, a chamada
coprocultura com posterior identificação das colônias, utilizando-se para isso provas bioquímicas e sorológicas. Já o tratamento é semelhante a todos os tipos de diarreias, ou seja, tenta-se evitar a desidratação, seja por meio da administração de líquidos eletrolíticos, seja por meio do uso do soro caseiro, feito através da mistura da água com sal e açúcar. Pode também ser indicado o uso de antibióticos. Bem, pessoal, e era isso que eu gostaria de falar com vocês nessa semana. E se gostaram do vídeo, chegou a hora de pedir aquele seu joinha e, se possível, a sua inscrição nesse canal que é nosso e que serve tão somente para propagar conhecimento científico. Vejo vocês em uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos e até mais!